E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Levítico 6, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga amém, diga graças a Deus. Eu quero falar sobre o tema: como manter o fervor por Deus. Quando você encontrar alguém que se desviou da fé, se afastou de Deus, ou não consegue viver uma vida de santidade, e de vez em quando vive caindo em pecados, e às vezes os mesmos pecados, e ele não consegue se manter em pé espiritualmente, isso só acontece porque o cristão, ele não teve o cuidado de manter aceso o fervor, a paixão por Deus. A pessoa se converte, aceita Jesus, entrega a vida ao Senhor, começa a desfrutar dessa nova vida, novas músicas, novas amizades, um novo ambiente, um lugar diferente, e ele começa a aprender sobre a fé, começa a ter experiências com Deus, em oração. Deus responde às suas orações, recebe de Deus promessas e Deus as cumpre, mas de repente, no decorrer dos meses, dos anos, ele percebe que todo aquele entusiasmo, aquela paixão, aquele fervor começou a diluir, e em algumas pessoas até desapareceu. Por que que isso acontece? Pelo fato do cristão não ter o cuidado de manter a chama, o fervor por Deus, a chama de Deus no coração. Ele não alimentou, ele não teve zelo, não investiu, não se cuidou, não se empenhou para que aquilo que aconteceu com ele, no dia que ele teve o encontro com Jesus, quando a palavra de Deus explodiu no seu coração, ele se abriu para Deus e se apaixonou por Deus e pela sua nova vida em Cristo. Como ele não se cuidou, isso começou a desaparecer aos poucos. E a queda de uma pessoa, o desvio da fé de uma pessoa, nunca acontece subitamente. Isso é um processo lento, e na parte espiritual, que se trata do ataque do inimigo, o nosso adversário age sorrateiramente, minando as nossas defesas, minando os nossos valores pouco a pouco, e de repente, a gente acorda pela manhã, não encontra mais prazer em Deus, na Bíblia, na oração, na célula, na igreja, nas coisas espirituais, e nos sentimos vazios de Deus, porque a chama se apagou.
O texto que lemos fala sobre isso. E o Velho Testamento serve muitas das vezes para nos ensinar princípios, como Deus funciona, como a vida espiritual funciona. E o texto que nós lemos fala da ação do sacerdote de manter o altar da adoração, do sacrifício a Deus que os judeus faziam e prestavam a ele, manter esse altar aceso, porque era a ordem de Deus. O altar não podia se apagar, tinha que queimar sempre. E os sacerdotes tomavam algumas medidas para manter esse altar aceso, esse altar fumegante, esse altar pegando fogo para Deus. E o que eles faziam é o que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, para se manter o fervor por Deus, para se manter o fogo por Deus, a paixão por Deus, diz o texto que os sacerdotes precisavam sacrificar diariamente naquele altar. Diga graças a Deus. O verso 6 diz, Deus dando uma ordem a Moisés e Arão, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, é assim que funciona. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Diga amém, diga graças a Deus. A Bíblia ensina, em Êxodo 29, 38 a 42, que essa oferta de sacrifício era realizada 2 vezes por dia, pela manhã e de tardinha, para que o altar ficasse o tempo todo aceso. Assim, o sacrifício oferecido a Deus, a oferta ao Senhor, ficava queimando e o altar vivia fumegante e o fogo não podia apagar-se. Isso nos ensina que essa tem que ser a mesma atitude minha e sua, que deve mostrar a nossa devoção. Agora, o fogo só fica aceso se alguma coisa estiver queimando nele. Agora, o que é que mantém a nossa vida espiritual acesa? Que tipo de oferta eu tenho que colocar no altar de Deus todo dia? Esses ensinamentos do Velho Testamento têm princípios para a minha vida e para a sua vida hoje. Lá, o sacerdote tinha que colocar um sacrifício, uma oferta, um animal, em prol dos pecados do povo. Ele era o intercessor diante de Deus pelo povo, e ali ele oferecia um animal, e esse animal ficava queimando o dia inteiro. Hoje, para nós mantermos a nossa vida espiritual acesa, apaixonada, dedicada, animada, vibrante, eu e você também temos que oferecer a Deus diariamente uma oferta de adoração a Ele. Quais são essas ofertas? O que é que eu posso fazer todo dia para não perder o amor por Deus? O que é que eu posso fazer todo dia para que esse amor por Deus ele cresça? O que é que eu posso fazer todo dia para que eu não me desvie da fé, do meu chamado e do propósito de Deus para a minha vida? Em primeiro lugar, se a gente não quer perder a paixão por Deus e o fervor por Deus, temos que todo dia renunciar o nosso eu. Diga amém, diga graças a Deus. O que é isso na prática? Jesus falou: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? Não é como aquela irmã que me procurou e disse: pastor, eu já faço isso todo dia,
a minha cruz é um marido perturbador que eu tenho lá em casa. Mas não é isso. Tomar a sua cruz, segundo o assunto que estamos pregando, é que todas as vezes que a minha vontade se opor com a vontade de Deus, eu renuncio o meu eu e decido fazer aquilo que Deus me pede para fazer. Quando eu renuncio o meu eu, a chama por Deus começa a se acender dentro de mim. Quando eu decido dizer não para a minha vontade, quando esta vontade vai de encontro à vontade de Deus, e decido fazer o que Deus me pede, o amor por Ele, o poder dEle, a unção dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida vai crescer em nome de Jesus. Esse eu que tem que ser renunciado é o eu do pecado, é o eu da vontade que vai de encontro à palavra, e isso é sábio da nossa parte, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus sempre é boa, agradável e ela é perfeita. E quando a gente trilha esse caminho de fazer o que Deus quer que façamos, a gente não perde o amor por Ele, o fervor por Ele, mas o contrário é verdade. Quando a gente começa a abrir certas concessões na nossa vida, e começa a tratar o pecado como uma coisa normal, e ele já não nos toca mais, ele já não nos inquieta mais, o pecado já não nos deixa mais triste, e isso começa a se tornar uma rotina na vida da gente, o fervor por Deus começa a desaparecer da nossa vida. Quem aqui quer manter o fervor por Deus, levante a sua mão, diga amém. Eu sei que o assunto choca, porque essa é a luta minha e sua, é a luta de todos nós. Manter o altar aceso, a paixão por Deus acesa, custa. Não tem evangelho sem renúncia, pelo simples fato que o nosso Salvador, nosso Cristo, renunciou à sua glória celestial, veio a esta terra, padecer por mim, por você, renunciou o cetro de um rei, para morrer como um malfeitor, pensando em mim e pensando em você. Ele renunciou à sua glória, por isso quem deseja segui-lo, precisa também entender que há necessidade de renúncia. Mas essa renúncia não é para causar a tua vida triste, a minha vida triste. Essa renúncia não é para oprimir os seguidores do Evangelho. Essa renúncia que o Evangelho nos pede é proteção de muito sofrimento que Ele quer nos poupar. É proteção de muitas dores que Ele quer evitar na vida da gente. Essa renúncia que o Evangelho pede, que ele serve como um freio para nós, não é para transformar a nossa vida numa vida presa. Pelo contrário, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, para manter o fervor por Deus, tem que ter sacrifício, oferta, diariamente, de renunciar o nosso eu. Temos que oferecer a Deus diariamente uma vida de oração. Quando a oração, ela se limita ao culto, você está correndo um sério risco. Qualquer um corre um sério risco de matar a chama de Deus na nossa vida. A oração é o combustível do cristão. Cristão que ora, chega longe, vai longe. Agora o pessoal das 18h30, impressionante. Eles só oram na igreja. O combustível da fé dos irmãos da 18h30, porque só oram na igreja, vive na reserva.
Não tem como projetar um passeio longo, uma viagem longa, na fé, na expectativa de um milagre, porque ele vive se relacionando com Deus na reserva. Você já tentou ir a algum lugar e não pôde ir porque seu olho já não dá? Me dá uma carona. Para onde você vai? Vou para Marituba. Não dá. Só tenho até o entroncamento. Tem gente que não vai fundo em Deus, não desfruta do melhor de Deus, porque não oferece a Deus diariamente uma vida de oração. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que crê que a oração tem o poder de realizar milagres na nossa vida? Diga amém. Amém. Então pergunta aí com muito amor e carinho, ninguém está ouvindo: por que você ora pouco, rapaz? Ora mais. A oração, se ela tem esse poder de mudar as coisas, por que nós oramos pouco? Porque não é fácil manter o altar do coração fervoroso. Muitas coisas conspiram para nos tirar de Deus, da presença dEle, do culto, da célula. Há uma atração maligna querendo apagar esse altar. Mas Ele não vai conseguir, porque mais forte é aquele que está em você, está em mim, do que ele que vem contra nós. Que faz o altar ferver, pegar fogo, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Acessar o Face do Senhor todo dia. Todo dia no Face do Senhor. É cada postagem que tem no Face do Senhor. Só postagem top, que vai mudar a sua vida, vai trazer direção para as tuas decisões, luz aonde há dúvida. Você está com dúvida numa decisão? Você está confuso em uma decisão? Acesse o Face do Senhor, porque lá está uma postagem, eu vi, que diz assim: lâmpada para os teus pés é a tua palavra, para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se você quer ter direção, não errar o caminho, não cometer o erro de ir por atalhos perigosos, acesse o Face do Senhor e você vai ver cada postagem que vai mudar a sua vida. Pessoal da 18h30 custaram achar o Levítico, coitado, porque não acessa o Face de Deus. O sacerdote tinha que, para manter o altar aceso todo dia, ele precisava diariamente, de manhã e de tardezinha, colocar o holocausto lá para pegar fogo. E esse colocar é renunciar ao eu, é ter uma vida de oração, vida na palavra de Deus. Segundo, diz o texto que o sacerdote, para manter o altar aceso, era necessário tirar as cinzas do altar. Diz o verso 10: depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido adequadamente, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Diga amém. Isso tem implicações seríssimas sobre a nossa vida. Preste atenção. Depois que o animal era consumido pelo fogo, como oferta ao Senhor, ele virava cinzas. E o sacerdote tinha que limpar o altar, tirando essas cinzas, para que o fogo não fosse prejudicado pelas cinzas. E isso tem basicamente duas implicações. Isso tinha que ser diariamente, o tirar as cinzas. Muito cuidado com aquilo que você já se desvencilhou,
já conseguiu se afastar, já conseguiu sacrificar, já conseguiu renunciar. Isso que você fez, queimou para Deus, e é ótimo. Mas pelo amor de Deus, pega essas cinzas e joga fora. Não fique com nenhum vínculo com essas cinzas. Não fique perto das cinzas. Não fique tratando as cinzas como algo que pode ainda manter no altar. Deus te trouxe aqui para te dizer que não é só necessário renunciar ao eu, renunciar à vontade, se libertar de um pecado, de um vício, ou de alguma prática que nos afasta de Deus. Isso é o início, mas não tenha mais convênios, vínculos com essas cinzas. Pega isso e joga fora, que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na sua vida. Isso me faz lembrar a mulher de Ló. Deus tinha dito a ele: saiam daí, vou destruir Sodoma e Gomorra, saiam daí e não olhem para trás. E vocês conhecem a história. Ela olha para trás e morre. Saudade de Sodoma, de Gomorra, apegada àquele lugar promíscuo. Cinzas falam disso. Tem muita gente que está indo bem, tomou o caminho, o rumo da sua vida, começou a crescer em Deus, começou a se aprofundar em Deus, começou a viver uma vida de vitória. Ele tem renunciado, tem mantido o fogo do altar aceso, está queimando para Deus, mas ele não quer jogar fora a cinza, os resíduos. E isso é perigoso, que são essas cinzas que poderão bloquear o fogo de Deus no altar da sua vida. Quem quer a vitória de Deus para a sua vida? Então diga para o seu irmão: é bom você jogar essa cinza fora. Joga esse negócio fora. Joga isso fora. Joga isso fora. Não brinca com isso. Não olhe para lá. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar. Para o sacerdote manter o altar aceso, primeiro tinha que sacrificar diariamente, de manhã e de tardezinha, para manter o altar aceso. Segundo, ele limpava o altar, tirando as cinzas. Aquela cinza não servia mais para aquele sacrifício e para aquele dia. Tinha que tirar para vir novamente outras cinzas por aí. Olha aqui para mim. Antes de eu passar para o terceiro ponto, a oração de hoje, ela serve para hoje. A leitura da palavra de hoje serve para hoje. Sua devoção para Deus de hoje serve para hoje. Para manter o altar aceso tem que ser todo dia. Todo dia. Não, mas eu leio a Bíblia. Você leu quando? Setembro. Setembro eu li a Bíblia. Setembro foi, li um capítulo. E a oração? Não, eu oro toda quarta-feira. Vou lá orar. Esse culto tem um prazo de validade. O que está acontecendo aí agora, o que o Espírito Santo está fazendo agora, na sua mente, na minha mente, no nosso coração, tem um prazo de validade. Amanhã tem que trabalhar. Aí vem o terceiro ponto. O sacerdote diariamente colocava lenha no altar
Diga graças a Deus. Verso 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Acender a lenha, fala de quê? Fala de atitude, fala de responsabilidade, fala de assumir, de liderar a sua vida, minha vida, cada um liderar a sua vida diariamente, para conduzi-la ao fervor por Deus. Tinha que pegar a lenha, dá trabalho, requer atitude, requer esforço, requer maturidade. Quantas manhãs nós nos acordamos desanimados, frios para Deus, temos que ter atitude de pegar a lenha. O fogo está se apagando, o fervor por Deus está diminuindo. Não, então eu vou tomar uma atitude. Eu vou para a minha célula amanhã, vou trazer convidados, domingo vou pregar o Evangelho. Vou acordar mais cedo, meia hora, e vou dobrar o meu joelho e vou falar com Todo-Poderoso. Vou ler a palavra dele amanhã. Isso é colocar lenha. Vou acessar o Face dele amanhã, depois do amanhã e sempre. Isso fala em colocar lenha. Que Deus nos ajude a entender isso. Que muitas pessoas se desviam, muitas pessoas perdem a salvação, meu Deus. Hebreus fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é uma salvaçãozinha qualquer, é uma grande salvação da minha e da sua alma. Colocar lenha. Alguns aqui chegaram talvez com o altar já sem nenhuma fagulha. Mas que bom que você chegou. Deus ama você. Ele não abre mão de você. Se o teu altar se apagou, o fogo de Deus está hoje aqui para queimar ele de novo. Para queimar de novo. Pastor, o meu não se acabou, mas eu cheguei aqui com uma fagulhazinha. Quase eu não chego, pastor. Eu vinha no ônibus, pastor, sentado, pensando, meu Deus, estou desanimado, tanto problema. Quarta-feira da vitória. Quarta-feira. Aí você chegou. Que bom que você veio. Naquela hora que a tua mente estava sendo bombardeada pela voz do inimigo, também tinha a voz de Deus dizendo: não, meu filho, eu estou te esperando, vem, 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 que eu quero reacender esse fogo na tua vida. Aleluia. E você que está firme: ei, pastor, eu estou na bênção, estou cheio do poder. É nessa hora que temos que ter o maior cuidado, que o nosso adversário é determinado, teimoso, persistente, insistente para nos atacar. Mas com o altar pegando fogo, coração apaixonado por Deus, alma voltada para o propósito de Deus, com discernimento, com vigilância, fazendo o que Deus nos pediu para fazermos, Ele pode vir do jeito que vier. O Senhor peleja por nós e a vitória será nossa, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda Jesus bem forte, aplauda com alegria o Senhor. Você precisa manter esse altar aceso. Ninguém aqui, começando por mim, consegue ir adiante sem fervor por Deus. Isso é possível.
ações. Olha, se você separar 30 minutos todo dia, 30, basta 30, para você orar. Ora 20 minutos, 10 minutos lê a Bíblia, todo dia. Porque o altar tem que ser trabalhado, abastecido, todo dia. Sua vida vai ser outra, sua fé será outra, os resultados da tua vida serão outros. Porque quando o fogo de Deus arde no nosso coração, se abre o espaço para o mover de Deus na nossa vida. Aí você não vai no seu braço. Tem gente que tem decisões seríssimas para tomar durante o dia, não é capaz de acender o altar de manhã em oração. Aí vai lá, dá tudo errado, ainda vem para a igreja, ou vem para a presença de Deus dizendo: poxa Deus, por quê? Por quê? Porque o altar apagou. E se o altar estiver vivo, é outra história. Olha aqui para mim. A igreja é um lugar de renovação. Se Deus te confrontou hoje, esse confronto de Deus com a tua alma só tem um objetivo: de te levantar, de te reerguer. Dizer: meu filho, eu conto contigo. O inimigo tem te atacado, o inimigo tem até te atingido, mas eu estou aqui. Eu te quero, eu te amo. Eu morri por você. Você custou caro para mim. E se você topar, deixa eu encher tua vida de poder, de unção, de alegria, de fogo de Deus. Porque só assim, gente, é como um casamento. O casamento só é bom no maior love. Casamento que não tem beijo, que não tem carinho, que não tem abraço, que não tem palavras de afirmação, elogio, que não tem essas coisas, o trato, ele apaga. Apaga. De repente, estão dois estranhos dentro de casa, porque não cultivaram a chama do amor. A vida com Deus é a mesma coisa. Quando a gente não fala com Ele, não acessa o Face dele, não ora, não lê a palavra dele, não serve a Ele, fica longe dele e o altar se apaga. Mas Ele ama cada um de nós e não abre mão de você. Se você quiser, hoje à noite, Ele te dá uma nova chance de recomeçar. Aplauda Jesus bem forte. Põe a mão assim no coração, representando o altar de Deus. Peça a Ele que incendeie sua alma, seu amor, sua paixão por Ele. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar, me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Faça isso hoje, recomece. Olho pra você,
vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor. Levante a sua mão. Leva-nos em paz para nossa casa. Leva-nos, ó Deus, consciente da nossa responsabilidade de mantermos o altar do nosso coração aceso por Ti. Que essa palavra não se disperse, pelo contrário, ela encontre espaço dentro de nós, para que possamos obedecê-la. Muito obrigado por essa noite. Leva-nos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.